Acho que eu consegui. Olá, tem alguém comigo? Bom dia! É complicado, nunca fiz live. Eu tô muito feliz de estar aqui. Oba, tá chegando alguém. Deixa eu ver, eu preciso pôr o óculos para enxergar. Aline, querida. Oi, Rê, Kátia, Roberta, Crescer, Anilda. Bom dia a todos. Oi, Lucinha, Dami. Olá. Jesus, ai, que bom. Muito obrigada de vocês estarem aqui nessa manhã. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito apaixonada pela educação, como vocês sabem, e eu tenho que, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, o carinho, agradecer muito ao CIESP, que é minha casa, há mais de 25 anos, e agradecer uma pessoa querida, amada, que é a Regina Stefano. Eu estou fazendo essa live porque Regina Stefano, do CIESP, me pediu muito. Então, eu estou aqui e acolho todos vocês, e de muitos tenho saudade. Oi, Alê. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer já de antemão, porque às vezes o Instagram termina rapidamente, e eu tenho um segredo para contar para vocês. Hoje é a minha estreia em live. Eu nunca fiz. E eu tenho pensado muito sobre como a nossa vida acontece, como nós construímos a nossa história. E a minha vida é sempre permeada, acredito que a de vocês também, com grandes estreias. Eu me recordo, essa noite eu pensei sobre isso, na noite anterior. Qual foi a minha estreia? Quando eu estreiei na educação? Isso faz mais de 40 anos. Pode pegar naftalina, viu, gente? Há mais de 40 anos. Então, quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula, eu olhei para os meninos e perguntei para mim, o que eu faço agora? E essa sensação que eu estou tendo. Oi, Suzana. Eu estou tendo a mesma sensação. Para mim é uma estreia. Eu nunca fiz nenhum vídeo online, eu nunca participei desse movimento. Então, vocês me perdoem por algo, eu prometo para vocês que eu estou trazendo o meu melhor. São algumas contribuições, são algumas ideias, mas entendam, é a minha estreia. E estou me sentindo fortalecida porque você está comigo. Quando eu entrei na sala de aula há 40 anos, mais de 40 anos atrás, eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? E é essa sensação que eu estou tendo. Só que a nossa vida, ela é sempre permeada por grandes estreias. Estreamos quando nossos filhos nascem, quando casamos, separamos, quando vamos para uma nova escola, um novo espaço, mas é sempre bom fazermos com que o inédito se torne viável. Segundo Paulo Freire, a vida sim sempre nos trará coisas inéditas, e nós teremos de alguma forma que fazer com que esse inédito se torne viável. Eu separei para hoje algumas questões para contextualizar esse período de vida que todos nós estamos vivendo. Eu quero que vocês saibam, a mamãe foi
A mamãe está com a Covid-19 e eu estou tratando da mamãe e também estou me tratando, porque provavelmente quem deve ter passado para a mamãe foi eu mesma, né? Então estamos tomando os remédios, estamos nos cuidando, sempre mantendo uma energia boa, uma alegria dentro dessa casa. Eu estou até emocionada, porque eu não sabia se eu sabia fazer a live, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Conto com vocês, comigo, viu? Oi, Dani. Olá, Jaque. Oi, Renato. Você tá aqui? Não pode ser verdade, meu querido. Eu separei 10 itens. Eu não sei se vocês perceberam, mas está na moda 10 dicas, 10 eixos, 10 pilares. E eu estou seguindo essa linha porque acredito que seja possível pensarmos hoje, efetivamente, sobre esse momento que estamos vivendo. Vocês sabem que existem movimentos enormes na humanidade, tanto do lado esotérico, espiritual, antropológico, filosófico e etc., fazendo com que cada um de nós repense a nós mesmos. Cada um de nós revisite seus valores, suas ideias, seus postulados, suas crenças. Mas o mais importante é que... Oi, Naila, Aline, querida. O mais importante é que a gente não se esqueça nunca de tudo o que estamos vivendo hoje. Ele tem um contexto. É um contexto histórico, é um contexto construído ao longo das escolas, do tempo das escolas e da sua permanência, da sua atuação no mercado. Tudo o que está sendo dito em muitas lives que eu presenciei é de que forma podemos efetivamente fazer desse momento um momento único, um momento marcante, um momento que vai adensar a nossa história, que vai fortalecer a nossa história. Pensando nisso e nesses 10 itens que eu preparei, eu vou fazer algo diferente hoje. Nós sabemos que todas as escolas, de uma forma ou de outra, tiveram que, em caráter de urgência, se revisitar, criar, com dores, com preocupações, com queixas de pais, com não entendimentos. Tivemos que revisitar a forma com que trabalhamos, recriar a nossa própria história. Então, oi, Fabinho. Tudo o que estamos fazendo hoje, ele tem um contexto. E ele é referenciado pela nossa construção, pela nossa história dentro da escola. Nós sabemos que existem correntes dizendo piamente que devemos cuidar do professor, sim, devemos sim, mas também precisamos cuidar de nós mesmos. As escolas agiram às pressas, foram pegas de surpresas, todos nós. E nessa ansiedade, nessa dinâmica, muitas coisas estão sendo deixadas de lado. E eu vou retomar algumas questões que considero importantes e prioritárias. A primeira delas é: qual é a história que você conta da história da sua escola? O que você tem feito, produzido? Eu sei, eu tenho escolas, eu faço assessoria em algumas escolas. Havia escolas que não tinham nenhum preparo, nenhum trabalho online, nenhum tipo de ensino, seja remoto, seja em salas especializadas como a Google, como a Microsoft, e que tiveram que, do nada, dormimos na sala de aula em contato com esses meninos e amanhecemos online. Mas o que nós não podemos esquecer é a pergunta que sempre o meu papai me ensinou: por que fazemos e estamos fazendo isso que estamos fazendo? Baseado em quê? Aonde nós queremos chegar? O que efetivamente nós queremos deixar como legado, como história nessa
nesse momento que estamos vivendo. Eu convido vocês a pensarem, a partir de agora, em hipóteses, procedimentos, trazendo algumas ideias. Para mim, para quem me conhece, sabe do meu trabalho, eu sou uma defensora potencial da construção de um projeto político-pedagógico na escola, referenciado pela 93, 94, onde está muito claro nos artigos 12 e 13 que toda escola deverá construir a sua proposta pedagógica e que ela deve ser construída no coletivo, com a participação de todos os envolvidos, pais, alunos, professores e etc. Então, a minha pergunta é: as ações que vocês têm desenvolvido atualmente, seja um ensino remoto síncrono, assíncrono, seja videoconferência, seja hangout, seja o que for, qual plataforma você esteja utilizando, de que forma você está construindo esse legado para a sua escola. Então, a história é a seguinte: tudo o que você está fazendo está diretamente relacionado ao seu projeto político-pedagógico. Se a sua escola ainda não tem um projeto, se ainda não faz a formação de professores, você está agora escrevendo um projeto político-pedagógico. Você está agora construindo mecanismos e critérios para construir e constituir uma história. Qual a importância de você registrar, planificar todas as ações? Quantas aulas, que tipo de aula, quantos contatos com os professores, quantas reuniões de pais, quantos trabalhos estão sendo produzidos? Isto é projeto político-pedagógico. Para isto, é muito importante que você documente todas as ações que você esteja construindo. Como, Celinha, vou fazer isso? Você pode pôr no Drive, você pode construir um portfólio, porque logo mais estaremos na época da rematrícula e você terá um registro, você terá uma história para contar, você terá fotos mostrando todo o trabalho, toda a entrega, todo o valor agregado que a sua escola está fazendo. Em outras palavras, todas as ações, as medidas, todas as dúvidas que você tem nesse momento, todas as escolhas que vocês estão fazendo, ele está diretamente vinculado a um projeto da sua escola, ao projeto político-pedagógico da sua escola, que evidencia todas as suas ações, é o carisma da sua escola, é o que te dá identidade, o que você propõe, o que você ama fazer. Você também sugiro que você revisite, tire um tempo de estudo nessa rotina que vocês estão criando, para que você revisite, não sei se está certo ou se é assim. Não sei, alguém pode me dizer? Ok. Então, a sua missão, a sua visão e os seus valores. Ou seja, oi, Colégio Anglo. Ou seja, a sua missão, ela está atualizada em consonância com o momento atual, esse momento de crise que nos incita, que nos move para a superação. Assim? Assim, é isso? Ok, então, obrigada. Então, a sua missão, qual é a missão da sua escola? Qual é a visão? Onde você quer chegar? Quais são os valores? Será que esses valores estão atualizados? Será que a sua missão corresponde às atuais necessidades? Ao desprendimento, ao renascimento, à transcendência da sua escola? Uma outra questão, tudo o que você está fazendo, ela tem que ter um embasamento teórico.
Então eu pergunto, para você repensar de suma importância, qual é a concepção teórica da sua escola? A sua escola é construtivista? A sua escola é interacionista? As aulas são fundamentadas, tendo como referência, como base, como alicerce, qual concepção teórica? Porque as aulas do ensino remoto, elas irão refletir esta concepção teórica. Pensem nisto. Vocês seguem ou estão embasados, iluminados por qual teoria? Porque essa teoria provavelmente, certamente, dará para você o tipo de abordagem de ensino que tem sido realizado na sua escola. E ainda, uma pergunta que vocês podem fazer diariamente. O que estamos fazendo, as ações que estamos desenvolvendo, os ensaios que estamos permitindo, os encontros com pais, os fóruns com os meninos, a criação de um comitê de crise que você pode ter criado na sua escola, está em consonância com o menino, com o homem, com o ser humano que você quer formar? Pensem nisso. Quais são os direcionadores, os desencadeadores dessa missão de educar que a sua escola tem? Qual é a visão de ser humano que a sua escola tem? Se você quer formar um ser humano participativo, autônomo, protagonista, um líder, um empreendedor, então as aulas do ensino remoto deverão estar direcionadas e focadas para que esse homem, esse ser humano que você quer formar, ele esteja presente nas aulas. Eu sei que talvez muitos professores, assim como eu, tenham essa dificuldade de falar online. Mas, se ela tiver dentro dela, esse professor querido, dentro dele, a certeza do porquê a sua aula é imprescindível, porquê é importante, e que homem que vocês estão construindo, vai ficar e vai tornar viável uma presença mais efetiva na vida do menino. Uma outra questão, que também é projeto político-pedagógico, é revisitar todos os papéis e as funções na sua escola. E aí é uma história bem interessante. O coordenador pedagógico, que é uma pessoa que tem nas mãos e no seu papel, ele carrega o eixo central dessa escola. O coordenador pedagógico, que é responsável por toda a condição pedagógica, por toda a criação, pelo processo ensino-aprendizagem, também precisa revisitar o seu papel. Talvez, é bem provável, que nesses tempos o coordenador pedagógico tenha conseguido realizar o seu sonho, que é estudar, pesquisar, construir junto com o seu professor, tirar dúvidas, fazer mediações, acompanhar essas aulas. Nós sabemos que tem escolas que entendem esse papel e que o coordenador pedagógico está ali na sala de aula, junto com o professor, fazendo mediações, propondo, sugerindo. Mas nós sabemos também que existem escolas que muitos coordenadores pedagógicos são tarefeiros e ficam correndo atrás das intercorrências diárias. Então, hoje, o papel do coordenador pedagógico é essencial nessa construção conjunta para aulas que efetivamente, mesmo sendo no ensino remoto, uma videoconferência, videoaula, etc., fóruns, faça sentido para o aluno. Eu posso dizer com todas as letras
que a gente está vivendo um momento tão rico, tão precioso e tão encantado, porque pela primeira vez estamos tendo, de fato, a oportunidade de colocar a BNCC em prática. Antes desse momento, dessa crise que estamos vivendo, falávamos nos discursos, nas assessorias e nos cursos que era preciso que a aula tivesse o desenvolvimento, oportunizasse o desenvolvimento das habilidades na busca da construção de certas competências. Só que o processo foi reverso, foi invertido. Nós estamos experimentando em nós mesmos como desenvolvermos em nós habilidades socioemocionais, cognitivas, que estão presentes nas 10 competências gerais da BNCC. Nunca falamos tanto de cooperação, de empatia, de autoconhecimento. Nunca exercitamos tanto a nossa comunicação, a nossa argumentação para convencer. Nunca a cultura digital esteve como tão grandiosamente aliada do nosso transcender, da nossa maneira de revisitar. Eu espero que o que eu esteja falando faça sentido para vocês. O que eu estou dizendo, retomando, é que tudo o que você está fazendo hoje na escola não pode estar desvinculado da sua história, não pode estar desvinculado da sua trajetória, não pode estar vindo do além. Ele tem que estar em sintonia com a história da escola, tem que estar em sintonia com a concepção teórica que essa escola assume, tem que estar em sintonia, sim, com a visão de homem, com o menino que vocês querem formar. Olha, depois eu vou responder algumas questões bem lá no finalzinho, tá bom? Isso, Grazi, saímos sim de uma educação conteudista para um campo de experimentação. Estamos vivenciando um novo. Vocês devem estar achando engraçado até os papeizinhos que eu estou usando, mas saibam que também é uma tecnologia. Quando o professor vai para a sala, não só recursos modernos e tecnológicos são imprescindíveis na aula. Um papel, ele pode criar sim um vínculo, ele pode fazer com que você esteja próximo desse menino. Então, se você tem uma história, se você tem ou não tem um projeto político-pedagógico, porque muitas escolas, ao longo da minha estada em educação, algumas escolas acreditam que uma proposta pedagógica se resume a uma frase. A nossa escola tem como concepção teórica, ou a nossa proposta... Não é isto. Uma proposta pedagógica, ela está pautada numa concepção teórica que indica a metodologia, que indica o percurso, que indica o caminho. Então, a cada nova ação que vocês estão ensaiando, construindo e pelas colaborações que têm vindo, não se esqueçam disto. Neste momento, escolas, vocês estão construindo um projeto político-pedagógico. Se você documentar, se você planilhar, se você registrar, pode ser digitado, pode ser no Drive, pode ser como você quiser. Você estará solidificando a sua história. Você estará, de fato, protagonizando uma nova história. É uma história que será contada, uma história que estará documentada.
Então, esse primeiro ato, onde eu falei de PPP, de concepção teórica, de abordagem de ensino, etc., são os referenciais para o que você está fazendo agora. Eu faço assessoria em uma escola que já estava pronta. Ela já tinha uma sala do Google for Education. Foi muito simples, os meninos já estavam acostumados. Os meninos já faziam aula invertida, ensino híbrido, gamificação e etc. E eu tenho uma escola que nunca tinha trabalhado. Então, essas diferenças e essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje são resultados da nossa história. E aí sim, chegaremos numa gestão de sala de aula capaz de estar em sintonia com a tua história, para criar uma nova história, para transcender. E quando nós falamos... Tá muito chato, gente? Aqui tá bem. Atenção, a gestão da sala de aula. Vejam, tudo o que está acontecendo hoje, os receios, os ensaios, as alternativas que vocês estão buscando, está diretamente vinculada à maneira histórica que a sua escola fazia a gestão da sala de aula. Coordenadores pedagógicos que já acompanhavam as aulas presenciais, já identificavam as questões de melhoria, que já faziam mediações, tiveram menos dificuldades. Escolas que têm coordenadores, tarefeiros, que ficam respondendo agenda, clipe escola, sem um planejamento, sem um olhar atento para a sala de aula, estão tendo mais dificuldades. Eu não sei se vai ficar gravado. Oi, Maga, oi, Dami, oi, Grazi. Oi, Verinha, linda. Para tudo isso, a minha pergunta é a seguinte. O ensino remoto, qual é a relação do ensino remoto, síncrono, assíncrono, tem com a história da escola que você trabalha, da sua escola? Tudo a ver. Então, nós precisamos pensar piamente, claramente, por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Há queixas de pais surtando, pais elogiando, pais com mais dúvidas do que a gente mesmo. Mas cada aula, cada momento que o professor está se doando, está fazendo o seu trabalho, algumas questões precisam ser revisitadas. Nós estamos trabalhando, voando, né? E reabastecendo esse avião em andamento, voando. Mas ainda dá tempo de revisitar efetivamente como estão sendo essas aulas online. Como estão sendo. A gestão da sala de aula, dentre muitos fatores, inclui necessariamente, hoje, no ensino remoto, a BNCC. Então, a cada aula produzida, a cada aula gravada, a cada videoconferência realizada, a escola precisará se perguntar o que nós queremos. Qual é o objetivo? Não. Quais são as habilidades que esses meninos estarão desenvolvendo a partir desta aula? Vejam, eu tenho visto muitos vídeos de professores. E eu sei que nas escolas tarefeiras,
Os vídeos são aulas expositivas, como já eram, como já aconteciam. Nós sabemos também que a maioria das escolas ainda trabalham praticamente com aulas expositivas, porque é uma herança que nós carregamos lá da era industrial. O menino em silêncio, o professor falando, porque estamos implementando a BNCC. E a BNCC diz, precisamos trabalhar o chá, precisamos desenvolver conteúdos, habilidades e atitudes do menino de querer estar, de querer fazer. Então, eu peço para vocês, sugiro humildemente, viu, gente, que a cada aula se faça a seguinte pergunta: esta aula está desenvolvendo, está possibilitando o desenvolvimento, ai Graça de Porto Velho, minha linda, está desenvolvendo qual habilidade no aluno? Ele será capaz de ter um pensamento crítico, criativo e construtivo? Ele desenvolverá quais habilidades, quais competências? Então, o coordenador pedagógico poderá, em reuniões, em formações com seus professores, enfatizar que a cada aula deverá estar explicitada a competência geral da BNCC que está sendo construída, desenvolvida ou possibilitada. Isso é muito importante, porque isso faz a diferença. É só você ter as 10 competências gerais, não precisa nem entrar para os objetivos de aprendizagem da educação infantil ou para as habilidades específicas de cada área, de cada componente curricular, mas saber que isso que eu estou fazendo tem uma habilidade. Pode ser simplesmente a habilidade da escuta, da entrega, a habilidade de estar... Pronto, acho que melhorou. Então, a minha sugestão para vocês é a seguinte: que a cada aula gravada, a cada videoconferência, o professor tenha em mente, que vocês possam orientá-los para ter em mente o seguinte: o que efetivamente cada aula está oportunizando para este aluno, para o menino que você quer formar, para esse ser humano. Então, eu trouxe 4 eixos que consideram imprescindíveis para a sala de aula. Nós sabemos que quando um professor ministra a sua aula, ele tem 3 momentos. Assim como esse que nós estamos vivendo agora na pandemia: o antes, o durante e o depois. Então, o professor, eu sei que ele está se entregando, ele está dando o seu melhor, muitos com dificuldades, mas eles são o alicerce das suas escolas. É o professor que sustenta, que dá nome, que traz a identidade da sua escola. Então, estar junto com ele, além desse afeto, além desse carinho, além desse cuidado, além desse fortalecimento, desse amor incondicional a eles, é propor também, ou sugerir, que ele possa ter foco em cada aula. Eu tenho visto muitas aulas, as escolas mandam para mim, e eu tenho sentido muito essa falta. Então, a cada aula ministrada, a cada vídeo, aula, etc., tem uma pergunta a ser dita. Eu trabalho com 4 eixos na aula. Então, aqui estão. O professor quer comunicar ao aluno e quer que o aluno aprenda a
comunicar este aprendizado, ou seja, o aluno está aprendendo para argumentar, o aluno está aprendendo para escrever, para produzir um texto, para criar uma síntese. Isso já me remete à avaliação. Quando eu digo, pausou para vocês? Aqui parece que a conexão está ruim. Então, o primeiro eixo, que é o comunicar, eu estou ministrando essa aula para que o meu aluno possa comunicar, escrever, redigir, narrar, criar, fazer o quê? O que eu quero com esta aula. Veja, o que eu tenho sugerido é que se você tiver clareza do porquê você está ministrando esta aula, tudo se tornará mais fácil no processo do retorno e também para a avaliação. Eu tenho sugerido para as minhas escolas que ao final de cada aula, os alunos façam uma entrega bem pequena, sutil, do que foi aprendido. Então, eu vou voltar. Então, eu posso trabalhar essas aulas de ensino remoto com 4 eixos. A aula não é a aula só por si só. Ela tem que ter uma competência geral, que fique claro para os meninos, que o pai compreenda o porquê vocês estão fazendo o que estão fazendo. Então, esses 4 eixos é para que o aluno aprenda ou possa comunicar. E aí, no final da aula, o professor, num fórum à parte, atendendo esses meninos, pode ser enviado até pelo WhatsApp, ele coloque a síntese do que aprendeu para comunicar esse aprendizado. Ele faça um desenho para que ele possa comunicar o que foi aprendido. E aí, eu tenho também outra ideia. Ou você está trabalhando para que o aluno memorize conteúdos conceituais. Se for para memorizar, então a avaliação será em forma de perguntas, de respostas. Você quer que o menino escreva, comunique, argumente. Você quer que o menino memorize o que você está ensinando, porque aí já tem a configuração de uma avaliação. Ou você quer que o menino crie, para criar algo. Então você dê uma aula sobre determinado conteúdo, assunto ou tema, e aí você pede que o aluno crie algo, que ele faça um painel, que ele faça uma atividade com rótulos, que ele possa fazer um post. Isso é criação. Então, a aula ministrada pelo... Eu estou dizendo isso para vocês, gestores, como forma de clareza, para que vocês tenham... São ideias para que cada aula não seja só uma aula, mas que ela tenha um sentido e um significado. Então, eu tenho aqui, para o menino escrever, para o menino guardar, memorizar e estabelecer conexões neurais para que ele possa guardar na sua memória, para que ele possa criar algo com aquilo que foi trabalhado e ainda para desenvolver habilidades, resolver problemas, para habilitar este aluno nas competências da BNCC. Então, não sei se vocês estão anotando, mas eu acho isso muito significativo, espero estar contribuindo. Inverte. Aceite, apa. Então, a pergunta, o que fica pra gente? Toda aula
toda a aula. Não é mais como era no meu tempo, sabe, gente? Oi, Fátima. Oi, moleque de rua. Não é mais como era no meu tempo. Há 40 anos atrás, quando eu contei para vocês que estreiei na sala de aula e disse, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Eu tinha objetivos, estava no meu plano de aula. O aluno nunca soube o que eu queria que ele alcançasse, porque o objetivo era meu. Hoje, não. Hoje, quando você começa a aula, porque eu também divido a aula em 3 momentos, eu divido assim, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. São 3 momentos da sua aula. Então, qual é a sugestão? É um cumprimento alegre, afetivo, uma brincadeira, uma música, um convite. Introdução, desenvolvimento. Meninos, hoje vamos aprender esse conteúdo, porque eu quero que vocês façam uma síntese, para que vocês memorizem, etc. E a conclusão da aula, que eu estou sugerindo, microprocessos de avaliação contínua. Então, a aula tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas tacinhas vieram do Japão. Quando minha filha esteve lá, ela trouxe para mim. Então, a aula tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A aula pode ter 4 eixos. Gente, ministrar uma aula online, no ensino remoto, seja o que for, o professor tem que saber o que ele quer com aquilo. Se um professor só trabalhava com exposição oral, é bem provável que o vídeo que ele faça, as aulas que ele ministre, continuem com exposição oral. Mas, se ele já era um professor que ajudava os meninos a criar, que desafiava essas pessoas, esses alunos, ele estará produzindo isso. Mas é muito importante, diretores, coordenadores, que vocês estimulem esses educadores, esses professores, a saber o porquê que estão trabalhando da forma que estão trabalhando. Então, retomando, para daqui a pouquinho encerrarmos, tudo o que você está fazendo hoje é fruto da sua história. Nós precisamos considerar os avanços, as dificuldades e as conquistas de cada colégio. Vocês estão escrevendo um projeto político-pedagógico. Vocês estão escrevendo agora. Quem nunca escreveu, agora está escrevendo. Está construindo. Gente, nós nunca mais seremos os mesmos depois desse momento tão precioso e tão trágico que estamos vivendo. Olhem, eu estou tomando hidroxicloroquina, eu estou tomando azitromicina, eu ando de máscara dentro da minha casa, só eu e a mamãe. É um estado que pode ser muito triste, mas pode também ser de grande aprendizado. Essas aulas que vocês estão produzindo têm que fazer sentido, porque quando voltarmos, nunca mais seremos os mesmos. Seremos seres maiores, seremos seres grandiosos. Mas cuidem das aulas. O professor, quando começa a aula, pode dizer: pessoas queridas e amadas, hoje vamos trabalhar a habilidade X. Hoje estamos nos reportando a competência geral. Diga isso para o seu aluno. Vamos criar. Eu tenho escolas que, por exemplo, fez um drive-thru para recolher e angariar alimento para as pessoas que estão passando fome. E ali eles disseram: vamos trabalhar a empatia, que é uma competência geral. Diga a competência. Diga para o seu aluno o que você quer que ele faça com este conteúdo que está sendo ministrado. Que ele memorize, que eu estou repetindo,
que ele crie algo, que ele desenvolva habilidade, que ele aprenda a interpretar, relacionar, associar e etc. Então, se você tem esses 4 eixos, você já está fazendo uma avaliação com pequenas ações, um resumo, uma metáfora, né? Obrigada, viu, Aline? Ana Paula, querida, Regina, obrigada, viu, minha linda? Em contrapartida, eu vou contar para vocês agora dos nossos ensaios. Vocês sabem, eu sei que não existe verdade absoluta, que todas as coisas são relativas, e eu sei também que nenhum de nós sabe exatamente como deve ser feito, qual é a melhor maneira. Tenho procurado revisitar a mim mesma, os meus conceitos, a minha maneira de pensar, que ela se ampliou agora. Eu digo, meu Deus, como eu vou falar com as pessoas sem que elas estejam comigo, sem que eu possa abraçar, beijar. Por isso, de verdade, eu confesso, eu estava resistindo às lives, fazer lives. Não é do meu tempo, né, gente? Não é do meu tempo. Eu sou professora, embora eu seja da antiga, sou moderna, sou visionária na medida do possível. E eu vou contar para vocês agora. Então, você está escrevendo um projeto, você tem que revisitar o homem que você quer formar, porque pode ser que você possa acrescentar algo nessa visão de homem. Você tem que saber qual é a concepção teórica da sua escola, explicitar para os pais. Porque para o pai, quando você tem possíveis certezas, pai, estamos desenvolvendo habilidades, estamos construindo competências, estamos nos reinventando. Diga sempre a verdade e abra o seu coração. Diga, também temos dúvida, pais. Conto com vocês e etc. Uma outra questão que eu queria colocar, não sei se vai dar tempo, é o seguinte. Você pode continuar a sua rotina da mesma maneira que havia sido planejado? Sim e não. Eu vou dar um exemplo. Toda escola tem um espaço cultural, uma feira cultural. Eu trabalho com a pedagogia de projetos e esse projeto, baseado nas 10 fases de aprendizagem colaborativa da Berens, da autora Berens, ele pode continuar online. Então, eu pergunto, qual é o seu projeto anual? Qual é o projeto que você pretende apresentar no final do ano, na feira cultural, espaço cultural? Não pare, continue, porque envolve pesquisa individual, envolve escuta atenta, escuta desses meninos. Os meninos podem e devem ir construindo esses projetos. Vocês precisam dar esse prosseguimento, dar essa continuidade. Tem uma escola que está trabalhando com desigualdades sociais. E agora aumentou essa possibilidade devido à pandemia. Vocês não têm ideia o que é conseguir um teste para Covid, o que é conseguir uma hidroxicloroquina. Vocês não têm ideia da fome que as pessoas estão passando. Então, cuidem das aulas, planilhem tudo que vocês estão fazendo, tenham mapas
professora X fez quantas aulas, etc. Acompanhem tudo isso, seja por software ou manual, pela planilha da Microsoft e do Google. E o mais importante de tudo que vocês fizerem tem que estar embasado pelos 3 Es. Pelos encontros, pelos eventos e pelas escutas. Eu amo, não sei se está certo, se está bom, os pais com encontros significativos, com eventos que já podem estar sendo planejados e com escutas atentas. Tudo que eu disse anteriormente, ele só faz sentido se efetivamente construirmos o hábito para criarmos uma cultura de escuta atenta, escuta essencial. Então, nós estamos no meio de um processo. Não sabemos quando iremos retornar presencialmente, mas ainda dá tempo. Faça escutas, vai para o Google Forms, vai para a Microsoft, vai para onde você achar que é bom. Escute os pais e pergunte: pais, que dificuldades vocês têm? Como vocês gostariam que fosse? Me dê uma sugestão. O que isso tem produzido de efeito? Como seu menino tem estado? Pergunte para os alunos. Crie fóruns com os meninos, das dificuldades que eles têm, do que eles precisam fazer, para que você sinta esse aluno também. E principalmente, escute agora, faça perguntas, pequenas perguntas, 4, 5 perguntas, para que você tenha o deadline, para que você saiba o que efetivamente ainda falta, o que ainda pode ser construído e o que ainda temos para crescer e para aprender. Queridas pessoas, desculpa se eu não falei o nome de alguém, mas eu estive aqui e não sei se realmente pude contribuir. Hoje era só para lembrar, para você pensar efetivamente em tudo que está fazendo, para parar um pouquinho e pensar o que você realmente quer. Porque a avaliação que você tem, a entrega que esse menino tem trazido, continue seu evento, lance um projeto, peça pesquisa. Eu tenho uma escola que os meninos estão ensaiando uma peça teatral para apresentar no evento de setembro. Então, faça esse movimento e que Deus ilumine vocês. E me perdoem por algo. Eu amei estar aqui. Muito obrigada. Eu penso que Deus está sempre conosco. E Ele transcende na nossa alma, no nosso amor, no nosso carinho à educação. Eu vou passar meu telefone. É 987668666. Se você tiver uma pergunta, se você tiver uma dúvida, eu posso contribuir de uma maneira simples, mas de uma entrega total. Então, muito obrigado por estarem aqui. Pensem nas aulas, pensem no que você quer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam bem. Se cuidem, fiquem em casa e se entreguem, porque esse momento é tão precioso, esse momento é tão único como uma grande estreia e mais uma estreia em nossa vida. Me desculpa se não foi bem. A minha intenção, de fato, era poder contribuir um pouquinho com vocês, tá bem? Semana que vem, nesse mesmo horário, na mesma quinta, numa próxima quinta, eu estarei exclusivamente propondo sugestões efetivas para as aulas, para os movimentos da educação infantil. Fiquem com Deus. Eu amo todos vocês. Muito obrigada.
Um beijo. Saudade de muitos, viu? Me desculpa se não falei o nome de alguém. Verinha Gomes, te amo. Um beijo. Eu amo todos vocês. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, pessoas. Oi, Aline, saudade. Oi, Nair. Muito obrigada. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar pelo Instagram ou pelo Face. Ou, oi, Renatinho, lindo. Você tá arrasando nas lives, né? Oi, Ana Paula. Fiquem com Deus e um beijo no coração. Até breve. Obrigada. Pensem com carinho nas aulas, lancem projetos, tá bem? Um abraço a todos. Tchau.